Boa noite, sejam todas bem-vindas e bem-vindos à nossa sessão de mentoria para a Receita Federal, Plano de Estudos do Zero. Bom, por que a gente está aqui hoje? Por que eu fiz essa sessão de mentoria? Por que eu resolvi tomar essa iniciativa? Quem me acompanha há mais tempo sabe que, geralmente, eu me pronuncio sobre concursos depois da autorização. Geralmente, eu falo sobre o concurso depois que ele já foi autorizado. Mas eu acredito que, no caso específico da Receita, a gente tem uma oportunidade muito bacana, porque esse concurso ele pode seguir o mesmo itinerário que a CGU seguiu um tempo atrás. Nesse ponto de vista, a gente tem um momento estratégico, um momento sui generis, no qual a gente pode aproveitar para ter mais tempo, para ter mais prazo, para chegar ainda mais preparado para essa prova, para aproveitar essa oportunidade com o concurso de alto nível. Tanto o salário de analista, os dois são salários acima de 2 dígitos, o salário de ajudante é um dos maiores salários do governo federal. Eu vou mostrar aqui depois o infográfico que ilustra isso, mas isso melhor ainda. Então, é uma oportunidade incrível que a gente não pode perder. Então, por isso que eu fiz essa sessão de mentoria. E a sessão de mentoria é importante entender o seguinte: se você for procurar agora sobre informações da Receita Federal na internet, vocês vão encontrar várias informações, vocês vão encontrar vários vídeos falando sobre a Receita Federal, explicando sobre a carreira. Se você for procurar mais coisas sobre como estudar, por exemplo, você vai encontrar mais informações ainda. Só que o que acontece? Na maioria das vezes, você não vai encontrar algo que você realmente precisa, certo? Ou algo que realmente seja útil para a sua caminhada. Muitas vezes você vai ficar na dúvida, será que aquilo realmente eu aplico, não aplico? Entendeu? Porque falta muitas vezes aquele conselho específico, aquela coisa mais personalizada para a sua realidade. E a ideia da mentoria aqui é justamente trazer isso para vocês, entendeu? Então, para que a gente possa trazer isso, para que eu possa trazer essa orientação, eu preciso que vocês participem aqui também pelo bate-papo e escrevam um pouquinho mais sobre a realidade de vocês. Boa noite, a Larissa entrou aqui também. Eu queria que você explicasse, Larissa, um pouco mais qual que é a sua dificuldade. Bom, quando a gente tem esse momento, né, o concurso da Receita Federal, a gente tem basicamente 3 tipos de concurseiros, vamos dizer assim, de pessoas que aproveitam esse tipo de oportunidade. A gente tem a pessoa que está começando do zero, ou seja, sabe que quer estudar para concurso, enxergou na Receita Federal uma possibilidade, só que nunca estudou para concurso. Então, está começando do zero, certo? Um outro tipo são as pessoas que já estudam para algum concurso, ou seja, estão na caminhada, embora ainda não tenham sido aprovadas, mas estão estudando para algum concurso e, por algum motivo, enxergaram na Receita Federal uma possibilidade. Fala, poxa, eu acho que aqui eu posso aproveitar e posso fazer esse concurso, me preparar para esse concurso. E o terceiro tipo são pessoas que já foram aprovadas, porque muitas vezes isso aconteceu comigo, por exemplo, eu entrei no Poder Executivo Federal, no carreirão do Executivo Federal, até hoje eu lembro do salário do edital, era R$ 2.222,72. Então, era ali vamos dizer assim, a base, os salários de base do governo federal. Eu continuei estudando para concurso, então isso é muito comum também, tá? Então, eu quero que vocês me digam aqui qual que é o nível que você está, certo? Se você está começando do zero, se você já estuda, entendeu? Porque aí a gente pode dar um direcionamento aqui mais adequado para a sua realidade, tá joia? E por que é um momento ideal, um momento tão perfeito para começar a estudar para esse concurso? Existe uma dinâmica, eu já percebi isso, né, já faz uns 15 anos que eu já estou envolvido no mundo dos concursos, desde 2008, 2007, 2008 que eu comecei a estudar para concursos, e uma dinâmica fica muito clara para mim, que é a transição de governo, certo? Tem uma sequência de movimentos que acontecem na transição de governo que impactam diretamente na questão dos concursos. Então, quando a gente está na transição de governo, que é o momento que a gente está passando agora, o último ano de mandato, o que tem de acontecer? A gente tem, geralmente, no último ano de mandato, mais concursos, se vocês forem analisarem, certo? A gente tem mais concursos. E no primeiro ano de mandato, a gente tende a ter poucos concursos. Isso independente de ser governo de esquerda, de direita. Se você for notar no passado recente, mesmo no governo da Dilma, os dois, mesmo quando ela foi reeleita, enfim, a gente tem uma tendência de que no primeiro ano de mandato a gente tenha poucos concursos, principalmente concursos de alto nível, que é o caso da Receita Federal, certo? Então, certamente, né, há uma forte possibilidade de ser uma oportunidade única de ser um dos últimos concursos de alto nível dos próximos anos. Para você ter uma ideia, para analista, o salário é de R$ 11.684,39, o salário, esse aqui é o salário inicial, e para auditor, 21 mil. Então, a gente tem uma possibilidade muito grande, entendeu, de que essa seja o momento
ideal, momento estratégico, a última brecha que a gente tem. A gente teve uma sequência de editais aí, CGU, que foi um edital de alto nível para o governo federal, por causa do ciclo de gestão, e esse acredito que seja mais um desses concursos que a gente possa aproveitar, principalmente por esse comportamento que acontece. O que tende a acontecer? No próximo ano, no primeiro ano de mandato, geralmente é um ano mais tem menos concursos. Então, a gente tem que aproveitar esse finalzinho de mandato, que ainda tem saindo vários editais, para poder aproveitar essa oportunidade. Tá joia? E quando eu falo sobre transição de governo, eu passei por várias vezes essas transições, né, de governo ao longo da minha caminhada. E uma coisa ficou muito clara, eu tive dois momentos muito distintos na minha caminhada. Tem uma vez, eu já fui aprovado, como falei para vocês, no concurso do Carreirão do Executivo Federal, certo? E também foi aprovado num cargo de alto nível no governo federal. E eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Né? Qual que vocês acham que eu levei mais tempo, que eu demorei mais para passar? Para o Carreirão do Executivo Federal, salário de mais ou menos 2 mil no edital, ou para o salário de cargo de alto nível, que era 18 mil à época no edital? Acredito que muitos vão pensar que foi por cargo de alto nível. Geralmente são mais matérias, é um curso mais difícil. Mas, por incrível que pareça, eu estudei muito menos tempo para esse concurso específico do que para o concurso do Carreirão. Certo? O concurso do Carreirão eu levei quase 2 anos para passar a primeira vez, que foi a minha primeira aprovação. Já nessa outra, no concurso no cargo de alto nível, eu levei 4 meses. Então, aqui fica claro que existe uma diferença. Existe uma maneira que você pode utilizar para acelerar os seus resultados. É justamente esse o motivo de eu estar aqui hoje. Porque eu acredito muito nisso. Eu queria que naquela época, quando eu estudava lá, quando eu estava estudando, não conseguia passar e, poxa, cansado, já queria ter alguém que me desse essa luz. Naquela época, infelizmente, eu não tive. Eu tive que aprender tudo sozinho, na força bruta. Depois que eu me mudei para Brasília, eu tive a ajuda de vários amigos. E aí eu tive um pouco mais uma luz no fim do túnel. Mas enquanto eu estava lá em Montes Claros, ainda no norte de Minas, eu não tinha essa luz. Então, é importante entender que a gente tem desafios que precisam ser vencidos. Principalmente quando a gente fala de concursos de alto nível. Entendeu? E aqui, o primeiro desafio que a gente tem é um desafio do ponto de vista pessoal. Pessoal. Tá? É você consigo mesmo. Porque a gente tende a pensar em concursos muitas vezes na concorrência, na banca, enfim. Mas concurso, acima de tudo, é um desafio pessoal. É você consigo mesmo. É você vencer seus inimigos internos. Né? Então, para que você consiga estudar, você consiga manter a constância, para que você consiga acertar mais questões na hora da prova. Quando a gente fala do ponto de vista pessoal, a gente tem basicamente dois grandes desafios. Primeiro, a questão de hábito, certo? Porque, acima de tudo, é o hábito de estudar, e por incrível que pareça, muitas vezes a gente passa pela faculdade, pela escola, a faculdade não cria o hábito de estudar de verdade, certo? A gente passa por anos na escola assistindo aula, mas não estuda, né? Essa é a realidade, infelizmente. Quando chega na hora de estudar para concurso, a gente tem um desafio. Então, o primeiro desafio é o desafio de hábito. Que primeiro é um desafio de constância, certo? Se você manter a constância, eu vejo que tenho vários alunos que têm dificuldade de manter a constância simplesmente. E a constância, a repetição, fazer todos os dias, ela é fundamental. Fundamental porque, acima de tudo, o outro desafio que a gente tem quando estuda para concurso é um desafio de memória, certo? E a maioria das matérias é memorização, basicamente. Né? Você tem algumas matérias que são mais difíceis, outras matérias mais simples, mas, acima de tudo, o objetivo é entender as matérias e lembrar no dia da prova. Mas, para que isso aconteça, é necessário uma repetição. É necessário que uma constância exista. E uma constância não só do edital da vez, mas uma constância de médio e longo prazo. Então, é fundamental que a gente consiga ter uma constância maior, certo? Mas, acima de tudo, não basta só repetir. E repetir por repetir, certo? Não quer dizer que você vai ser aprovado. Quantas pessoas que vocês conhecem que estudam e não são aprovadas? Né? O grande problema é quando a gente cai nessa questão da constância e esquece de buscar a excelência. Né? Porque você acaba se acomodando, e é natural. É natural. Por exemplo, você nunca foi na academia na sua vida. Nunca foi. Você nunca faz exercício físico e resolve fazer exercício. Primeiro, para começar, vai ser super difícil, né? Que é a questão do hábito. Vai ser difícil. O primeiro dia na academia é terrível. Tem um monte de gente, tudo. Você queria fazer tudo, menos estar ali. Mas depois que você vai começando a ganhar um hábito, você começa a pegar um peso, começa a ver que dá alguns pequenos resultados, você começa a se animar mais. Chega um determinado momento que você já chega num outro platô de desenvolvimento também. Então, você se acomoda de novo. Então, você tem que estar sempre buscando
o desconforto, sempre buscando o próximo passo, sempre buscando melhorar um pouco mais, que é a ideia da excelência. Se você não tem essa obsessão pela excelência, não adianta também. Então, primeiro é um desafio de hábito, acima de tudo, quando a gente fala do ponto de vista pessoal, depois do ponto de vista de memória, porque a gente tem que lembrar, são várias memórias, ó, são muitas matérias por vários meses, certo? Então, a gente tem que ter essa necessidade. E, acima de tudo, qual é o nosso desafio? É o desafio de aprendizado intenso. Para pensar, o que é um concurso, acima de tudo? O concurso nada mais é do que você tem X meses, X matérias, e tem que acertar tantas questões na hora da prova. Para que você consiga acertar essas questões, você tem que ter um mínimo de entendimento dessas matérias para poder ir bem na prova. Então, você tem que conseguir, no curto espaço de tempo, aprender muita coisa. Se a gente for pensar, for comparar com a experiência que a gente tem na escola, na faculdade, é muito diferente. Porque na escola, na faculdade, você tem uma divisão bonitinha, você fala, ó, você estuda um pedaço da matéria que cai na prova, depois outro pedaço da matéria que cai na prova. Para quando chega no concurso, não. É tudo de uma vez só. Então, é um desafio muito grande para a sua memória, e por isso que é muito diferente. Entendeu? E aqui a gente tem, quando a gente fala do aprendizado, a gente tem basicamente dois, vamos dizer assim, dois pedaços do aprendizado, né? O aprendizado, ele é a soma de duas atividades, né? A soma da aquisição de novas matérias, certo? Ou seja, você vai aprender novas matérias, e a retenção disso, porque muitas vezes, qual que é o erro que eu vejo muitos alunos cometerem nesse ponto específico aqui? Eles focam muito em bater um edital, em aprender novas matérias, mas esquecem da retenção. Entendeu? É um problema muito comum. Por quê? Você quer bater, você quer aprender nova matéria, só que de nada adianta você aprender novas matérias e não esquecer dessas matérias depois. E a tendência, a regra é o esquecimento. Então, a gente precisa ter uma rotina na qual a revisão faça parte, né? Você tem uma revisão que funcione. Não é à toa que a gente tem o revisão perfeita que justamente cumpre esse objetivo. Então, é importante que a gente entenda que o aprendizado intenso ele é fruto dessas duas coisas aqui, aquisição e retenção. E quando a gente fala do ponto de vista de concurso, são a aquisição e retenção de maneira rápida, de maneira acelerada, porque você quer passar o mais rápido possível. Você quer que isso seja uma fase da sua vida, uma fase temporária que acabe logo, entendeu? Então, a gente tem a parte de aquisição, e quando a gente fala da Receita, o desafio basicamente é a gente tem algumas matérias que são específicas da Receita Federal, mesmo para quem já estuda para o fisco, a gente nota que tem matérias que não caem no fisco estadual, enfim, para quem é para auditor e para analista também, então algumas matérias são específicas. Então, aqui, é importante entender que vão ter algumas matérias que você vai estar saindo do zero, mesmo que você já estude para algum concurso. Um outro desafio, como é um concurso de alto nível, vamos dizer assim, principalmente concurso de auditor, concurso de analista é um salário, vamos dizer, não é um salário de topo de carreira, mas é um bom salário também. A tendência é que as matérias tenham um volume maior de matérias, uma quantidade maior de matérias, né? No último concurso de analista foram 9 matérias e para auditor 11 matérias. Então, esses são os desafios, certo? Esses são os desafios que a gente tem do ponto de vista da receita, os principais, certo? E de retenção, que nada mais é do que você vai estudar por vários meses, muitas matérias, vai ter que se lembrar de forma rápida no dia da prova. Esse é o desafio de retenção. Por quê? Retenção, basicamente, são duas atividades. Lembrar e lembrar de forma rápida. Quem nunca teve aquela sensação de fazer uma prova e lembrar da questão só depois que já acabou, que já entregou? Então, não adianta você lembrar também de maneira só depois, certo? Então, é importante a gente entender aqui o rol de desafios que a gente tem, esse do ponto de vista pessoal, principalmente de hábito e de memória. E, acima de tudo, um terceiro ponto, que muitas vezes a gente não fala, vamos dizer assim, claramente, mas ele está implícito e é preciso que a gente trabalhe nesse sentido também, é a questão da ambição. Você precisa querer de verdade estar aqui nesse jogo e passar nesse concurso e entrar para ganhar. Porque é isso, o concurso é o jogo da excelência. Entendeu? Ninguém está de brincadeira aqui. Você tem que entrar realmente de uma forma profissional, dando tudo de si, dando o seu melhor para que você tenha o melhor resultado. Então, essa ambição, ela é muito importante para que você tenha no seu dia a dia, o estudo, você tenha essa intenção muito forte de estar estudando todos os dias. Entendeu? Você tem a convicção, né, os motivos adequados que colocam ali. E aqui, assim, é importante fazer uma distinção, que assim, não é só aquela questão de a motivação no sentido emocional, putz, hoje eu estou motivado, estou animado para estudar. Não, é você ter muito claro na sua cabeça o porquê que você está estudando ali para concurso. E aqui não tem certo e errado, não. Pode ser coisas, por exemplo, no meu caso mesmo,
O meu principal motivo era ter um salário mais dígito. Esse era o meu motivo. Isso. Mas não pelo simples fato de ter o salário por si só, porque eu sabia que aquele salário era um salário que me daria uma tranquilidade financeira, me daria uma previsibilidade melhor, me daria estabilidade. E, de fato, é o que eu vivo hoje, é o que eu vivo hoje na minha família. Graças a Deus, esse esforço que eu fiz na época de concursos, hoje está me rendendo frutos maravilhosos. Eu posso cuidar da minha família, tenho mais tempo para minha filha, enfim. Mas o que eu quero dizer é, você tem que ter isso muito claro para você. Por quê? Por que eu falo que essa questão é importante? Porque as emoções, como eu falei, fazer essa distinção muito clara dos motivos para que você possa agir, a emoção, elas são variadas. Vai ter dia que você vai estar animado, vai ter dia que você vai estar empolgado, vai ter dia que você vai querer fazer tudo, menos estudar. E é normal. As emoções, a gente não tem controla 100% aquilo que a gente sente. Agora, a partir do momento que a gente tem muito claro por que a gente está fazendo aqui, você vai lá e faz. Ponto. Você vai aumentando a sua vontade, a sua força de vontade. Então, essa parte dos motivos, ela é muito clara. E ela nasce, basicamente, da sua ambição, do seu desejo por um futuro melhor, da sua fome para mudar a sua realidade. Porque se você não tivesse inquietação, se você não tivesse desejo de mudar a sua realidade, não adianta. Né? Os primeiros obstáculos que surgirem, você vai acabar desistindo. Então, é importante fortalecer isso. E os motivos são importantes para que traga uma convicção, ou seja, eu sei por que eu estou estudando aqui todos os dias. Estou estudando aqui todos os dias porque, poxa, eu quero morar numa casa melhor, quero viajar com a minha família, quero dar uma condição melhor para os meus pais, ou para minha esposa, enfim. Você tenha isso muito claro, para que naqueles dias que você, aquele dia que você acordou e deu aquela vontade de ficar na cama e falar, não, eu tenho que ir lá. Hoje eu tenho que fazer esse compromisso. Eu fiz esse compromisso, eu tenho que ir lá e tenho que honrar. Certo? Porque dessa convicção, dessa repetição, dessa constância que eu falei aqui, você vai começando a fazer, principalmente quando você faz do jeito certo, vai começando a nascer a confiança, porque você vai conseguindo pequenos resultados, pequenas vitórias, e aí você consegue ter uma confiança cada vez maior na sua caminhada. Tá joia? O segundo desafio é o excesso de informações que a gente tem hoje, como eu falei no início aqui da nossa mentoria. É muito comum a gente hoje encontrar diversas informações sobre estudar para concursos, enfim, a gente tem muitas informações, tem muito conteúdo. O problema já não é mais a falta, hoje já é o excesso. Certo? Então, quando a gente fala de excesso de informações, tem que tomar cuidado, principalmente por métodos incompletos, muitas vezes a gente tem uma dica específica, então você tem que ter cuidado de ter o contexto adequado para aquilo, porque tem coisas que funcionam, por exemplo, no pré-edital, mas que não funcionam, não são adequados para o momento pós-edital, por exemplo. Então, é importante ter essas ideias. E, acima de tudo, coisas técnicas, eu tenho esse cuidado principalmente aqui, que não sejam simplesmente uma experiência baseada somente na experiência da pessoa, porque isso muitas vezes acontece. A pessoa fez determinada coisa, mas não tem uma experiência, não tem uma validação, pelo menos de outras pessoas que tenham feito a mesma coisa. Tem muitas vezes, assim, concurso não tem, né? Muita coisa que não tem uma validação científica, obviamente. Mas às vezes tem experimentação, né? A gente sabe que várias pessoas já fizeram aquilo, mas é importante a gente fazer essa distinção, para que a gente possa ver, acima de tudo, se é algo que você vai ser útil, vai funcionar na prática, certo? Outro problema são as simplificações exageradas, né? Muitas vezes isso aqui acontece porque, assim, é normal, eu produzo conteúdo na internet também, e às vezes você quer passar uma informação, você precisa passar uma informação rápida, e você vai simplificar realmente. Só que na hora que você vai colocar em prática, às vezes o ponto que você precisava, a pessoa não falou e você fica em dúvida. Então, muito cuidado com fórmulas mágicas, a ideia de que é só sentar, mudar na cadeira, estudar e pronto. Né? Tá, esse é o primeiro passo, certo? Ok, mas o que vem depois? Se você não sabe como estudar da forma correta que você precisa estudar, como é que fica? Então, tem que tomar muito cuidado com essas simplificações exageradas, por quê? Porque você toma isso como uma verdade, cria uma expectativa fora, muitas vezes, da realidade, e depois acaba frustrado, por quê? Não porque você não tinha capacidade de criar, mas simplesmente porque você estava baseado em um fato que não é a realidade, entendeu? E aí uma ideia também que é muito comum, que é a aprovação em questão de tempo. Sim, aprovação em questão de tempo, desde que você esteja fazendo as coisas certas e com a direção adequada. Né? Se você estuda para concurso, como troca de concurso, como troca de roupa, você pode estudar quanto tempo você quiser, certamente vai demorar muito mais do que deveria a sua aprovação, porque você não para, você estuda um dia para perito, no outro dia para, sei lá, para secretária da prefeitura de Pipa-Pro, né, no município, por exemplo. Mas o que eu quero dizer é, você precisa ter uma direção muito clara
ter certeza, sentar à mesa de estudo sabendo exatamente o que você está fazendo. Então, no final das contas, a gente acaba tendo um método genérico, mas não tem um modelo de excelência personalizado. Qual é o modelo de excelência personalizado? Coisas feitas baseadas na sua rotina, na sua realidade, certo? As técnicas específicas para aquilo que você, né, as técnicas adequadas para aquele momento que você está estudando, para aquele momento de aprendizagem da matéria, se você está começando do zero ou não, entendeu? E aqui, fechando esse ponto, quando a gente fala desses 3 pontos aqui, basicamente a ideia é o quê? A gente tem um tripé de crenças, que aborde crenças, comportamentos e habilidades, certo? Como eu falei para você, se você não tem essa ambição, se você não desenvolve isso, claro, muitas vezes você não começa assim, por exemplo, eu comecei a estudar para concurso, não necessariamente eu tinha esse desejo tão latente assim. Eu comecei por influência da minha mãe, os primeiros concursos, e assim, vou ser bem sincero, eu fazia porque minha mãe mandava fazer o concurso. Morava na casa da minha mãe, ela falou que era interessante, eu falei, vamos ver o que dá isso aqui. Depois que eu vi o edital da CGU, isso foi em 2008 ainda, que eu via o salário, que eu via a possibilidade, e aí meu olho brilhou. Eu falei, não, poxa, realmente aqui eu tenho uma possibilidade muito grande. Então, é importante entender isso, entendeu? Entender que esse tripé é fundamental, porque às vezes a gente foca, por exemplo, revisão, teoria, questões, muitas vezes acaba ficando pelas partes emocionais, pela parte de mentalidade. Então, esse tripé aqui, ele é fundamental para que você tenha uma abordagem mais completa. E do ponto de vista específico da Receita Federal, a gente tem uma mudança que é a mudança de banca, né? A Receita Federal, assim como os cargos do ciclo de gestão, outros concursos do governo federal, eles eram realizados pela ESAP. É um movimento muito parecido com o que aconteceu na CGU. A CGU, desde então, antes desse concurso, que vai ser agora em março, organizado pela FGV, os concursos anteriores eram organizados pela ESAP. Aí eu fiz as provas da CGU 2008, 2012, era organizado pela ESAP, assim como o cargo do ciclo de gestão. Hoje eu sou a PO, e o concurso que eu fiz também foi organizado pela ESAP. Então, por que isso aqui é importante ter isso em vista? Porque, assim, quando tem uma mudança de banca, você tem que, no momento da sua preparação, fazer questões das principais bancas. Não dá para você focar em uma banca específica. Você vai conseguir focar, fazer esse foco mais na frente, quando tiver a contratação da banca. Mas, nesse momento, o ideal é que você faça de várias, né? Você não faça de uma especificamente, tá bom? E aí, seguinte, então aqui a gente tem muito claro os desafios que a gente tem para esse caso da Receita, certo? Como que a gente enfrenta esse desafio? Como que a gente supera esse desafio? Basicamente, a gente tem um checklist aqui, né? Para você ter uma organização eficiente. Baseado em 5 itens. O primeiro item é plano de estudo, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, que é o que eu vou passar para vocês na próxima, né? Daqui a pouco eu vou apresentar basicamente 2 planos de estudo. Eu vou ter um plano de estudo para analista, certo? E aí, geral e informática, e o plano de estudo de auditor também. Então, nós vamos ter 2 planos de estudos aqui posteriormente, tá joia? E, além do plano de estudo, que é o primeiro passo, precisa ter um material. E aqui eu falo material, tanto material, seja videoaula, PDF, livro, enfim, que é a origem de onde você vai absorver os conteúdos que você precisa, as matérias que você precisa aprender, desde o material que você produz, né? O destino daquilo que você costuma dizer que é a materialização do seu entendimento, e aqui entra anotações, rascunho, fichas, mapas mentais, enfim. Como que você vai materializar isso depois que você estudou? Seja uma anotação no PDF, mas como que você vai fazer? Então, esses materiais são importantes, você ter isso em mente. Terceiro ponto, questões. Tá? É fundamental você ter um site de questões para poder agilizar o seu estudo, né? Você consiga rapidamente fazer os filtros adequados, ver o que você já resolveu, o que você não resolveu, ver o teste que você tem mais dificuldade, certo? Você tem provas anteriores, que também é uma fonte interessante, mesmo nesse caso, que a gente não tenha não seja a mesma banca, certo? Não é a mesma banca aqui nesse caso, mas ainda assim pode ser uma fonte, né? Pode ser uma fonte também de pesquisa. Livros, muitas vezes a gente tem livros de questões comentadas, por exemplo, em alguns casos, e as questões formuladas por você. Essas questões formuladas por você são importantes principalmente quando a gente fala de questões discursivas. É uma ideia para que você possa explorar questões discursivas também. Tá joia? O quarto item é um método de estudos de fato, certo? E aqui no método de estudo de fato são 2 coisas que você precisa ter muito claro. Primeiro, é o que eu chamo de QQC, que é o que, quando e como estudar. O que e quando estudar, o plano de estudo vai te responder isso, certo? Porque
você vai ter ali quais matérias que você vai estudar e você vai definir um momento na sua rotina, que é quando você vai estudar. Agora, como? Aí entra a questão das técnicas, certo? Você dominar as técnicas das habilidades de aprendizagem, que aqui eu chamo de ciclo de aprendizagem para concurso. Basicamente, a ideia de teoria, questões, revisões e provas. Tem que fazer provas, tem que estar fazendo prova. Se você aprende a fazer prova fazendo. É um erro que muita gente comete aqui, às vezes no nervosismo, às vezes com medo de não ir tão bem, e não faz provas para a sua área, entendeu? Não está sempre, e às vezes, enfim, demora muito para fazer prova. Eu dou sempre esse conselho para todo mundo quando me pergunta, você está estudando para concurso? Você tem uma área definida? Saiu o concurso para aquela área? Faça o concurso, mesmo que você não se sinta tão preparado, mesmo que você não se sinta que esteja tão pronto quanto gostaria. Faça. Quanto mais prova você faz, maiores são suas chances de aprovação, maior a sua experiência, maior a bagagem que você cria, mais tranquilo você vai conseguir ficar no dia da prova. Não significa que você não vai ficar nervoso, né? A gente fica, é natural, é um momento decisivo da nossa vida, a gente se esforçou e está ali para poder fazer a prova. Mas, acima de tudo, você consegue controlar isso, né? No meu caso mesmo, quem me conhece sabe assim, eu sou adepto dos cochilos, né? E houve uma época que eu fazia tanta prova, você entender, na primeira prova que eu fiz, que foi para a escola técnica, lá no ensino médio, eu fiquei tão nervoso no dia antes da prova, que eu simplesmente não dormi. Eu passei a noite em claro. Eu tinha tanto medo de chegar atrasado, de perder o ônibus, de não saber onde era a prova. Eu simplesmente não dormi. Passei a noite em claro, fiz a prova, infelizmente fui reprovado, certo? Mas isso ficou na minha memória, essa questão de eu não ter conseguido ter ficado tão nervoso assim. Depois as coisas eu fui me acostumando. Me acostumei tanto, principalmente quando eu já estava fazendo prova de concurso, que antes de começar a prova, às vezes eu tirava até um cochilo. Eu chegava mais cedo, sentava lá no meu lugar, fazia minha oração, dava uma encostadinha ali, dava uma relaxada, dava uma cochilada, né? Aí na hora que ia distribuir na prova, dava aquele friozinho na barriga e pronto, a gente começava. Mas por quê? Eu já estava fazendo muita prova. Eu, assim, acho que eu fiz dezenas e dezenas de provas ao longo da minha caminhada. Então, prova, você se aprende fazendo provas. Então, é importante que você faça provas, esteja em jogo, esteja em campo de batalha para saber se você está no caminho certo ou não, enfim. Tá? Faz parte do método de estudos também. A prova ela é parte do seu aprendizado, seja provas anteriores, ou seja a prova de fato do concurso. Tá? E, por fim, o aconselhamento, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, que é a ideia de mentoria que a gente tem aqui agora. Poxa, tem eu que, sei lá, 15 anos de experiência, 5 aprovações de concurso, estou passando da minha experiência para que você tenha um caminho mais curto, para que você consiga acelerar seus resultados. Esse é o objetivo da mentoria. Existe outro tipo de aconselhamento também, hoje é cada vez mais comum. Mas a ideia, basicamente, do aconselhamento é que você tenha um outro profissional, né, te dando um direcionamento para que você possa conseguir resultados mais rápidos. Né? O mais importante aqui é que a pessoa tenha realmente experiência, né, nesse tipo de serviço e tenha uma vivência prática para que você possa realmente ter o melhor proveito. Então, aqui a gente tem esses 5 elementos, agora vamos partir para os nossos planos de estudo aqui de fato, que é o objetivo aqui da nossa aula, tá bom? Depois eu vou passar uns casos práticos e tirar eventuais dúvidas que vocês tenham deixado aqui, tá joia? Então, abrir aqui agora o plano de estudo, Receita Federal. Então, o primeiro plano que eu vou abrir aqui para vocês é do analista tributário, certo? Que é um analista geral. Então, aqui o que eu fiz? Qual foi a estratégia que eu segui? Vamos lá. Primeira coisa, eu coloquei uma rotina de segunda a sábado, certo? Então, uma rotina de 3 horas por dia. Ok? Então, um ciclo de 18 horas, 3 horas por dia, 6, ok. E aqui, qual foi a estratégia? Eu simplesmente me baseei na pontuação do edital, ou seja, nas matérias que foram cobradas, no nível de pontuação do último edital, que foi o edital de, salvo engano, de analista, foi de 2012. Então, eu peguei esse edital e fiz essa distribuição ao longo da semana. Então, qual que é a ideia desse ciclo de estudos aqui? Então, você que certamente vai estudar, que a ideia é que você estude 3 horas por dia, vai? Então, você vai estudar 3 horas por dia, de segunda a sábado. Então, aqui estão todas as matérias. Geralmente, esse é um ciclo para quem já está na caminhada. O que eu quero dizer? Para a pessoa é mais indicado, para a pessoa que já está, por exemplo, em reta final de preparação. Por quê? Porque aqui, o que acontece? Geralmente, os mínimos dessas provas, prova não é diferente na Receita, os mínimos são por matérias ou por conjunto de matérias, mas no qual você tem que ter, você não pode zerar em uma disciplina.
Então, você tem que estudar todas as matérias. É a realidade. Pode ser que no futuro edital isso mude, mas no edital passado da Receita isso era assim, e a tendência é que continue. Você tenha mínimos, né, no final das contas, você tem um mínimo ali por matéria, e isso inviabiliza que você, por exemplo, deixe uma matéria de lado. Então, é importante que estude todas as matérias. Tá joia? Então, aqui eu coloquei, basicamente, dividindo matérias básicas, são essas matérias aqui, e as matérias específicas, certo? Então, aqui, como eu falei para vocês lá, que existem matérias específicas da Polícia Federal, ó, da Receita Federal, principalmente essa parte de legislação tributária aduaneira, entendeu? Nesse caso de analista, ainda tem muitas matérias que são mais comuns dos concursos, né? Você tem administração geral, administrativo, português, constitucional, inglês, que cobrem outros concursos. Mas alguns tópicos de direito tributário. Então, aqui que entra as especificidades. Então, por quê? O que eu fiz aqui? Nesse caso, que tem as especificidades, e também por fato de ser disciplina específica, eu coloquei mais pontos. Eu coloquei distribuído mais vezes. Tá joia? Então, aqui é a ideia de você ter um edital, um pós-edital, e aqui você pode e deve, né? Isso aqui é um ponto de partida, né? Acima de tudo. Isso aqui é para que você possa dar o seu primeiro passo, para que você tenha uma noção. Então, ele é indicado para quem? Lembra dos perfis que eu falei lá no início da aula? Então, ele é indicado, por exemplo, para a pessoa, para os outros níveis que eu coloquei aqui. Deixa eu colocar aqui agora. Ele é indicado, quando eu falo aqui dos tipos, certo? Ele é indicado para pessoas que já estudam ou que já foram aprovados. Por quê? Porque essa pessoa já tem uma bagagem, essa pessoa já conhece algumas matérias, essa pessoa já aprendeu algumas matérias. Então, ela pode colocar um pouco mais de disciplinas dentro do seu ciclo de estudos. Porque o que acontece? Quando você está começando do zero, você começar várias matérias novas, aqui, por exemplo, se você está começando, vamos supor que você não estudou para concurso, está vendo que a matéria que você tem visto é português, ou em inglês, por exemplo, mas as restantes matérias são todas novas. Então, você pegar um dia todas as matérias do zero é bem puxado, né? E você colocar várias matérias diferentes, então você pode ficar com aquela sensação de que você não está saindo do lugar, porque isso é muita coisa nova no curto espaço de tempo. Então, qual é a estratégia mais indicada nesse sentido, certo? A estratégia mais indicada é uma estratégia que você pegar as matérias que tiveram mais pontuação no último edital. Então, aqui, basicamente, são 3 matérias. Se a gente pegar essas 3 matérias aqui, legislação tributária aduaneira, português e direito tributário, foi quase 60% no último edital. Então, já começaria por essas matérias, certo? Então, para quem está começando do zero, estratégico, pegar as matérias que têm maior pontuação, ter um foco, para que você possa, à medida que for avançando nessas matérias, incluindo novas matérias, para que lá no final, certo? Depois que o edital for publicado, ou em algum momento, pode ser um pouco antes disso, quando você começar a sentir mais confiança, você chegue nesse patamar aqui, porque é ideal que você estude todas as matérias, mas você faça essa evolução progressiva, de acordo com o seu nível de conhecimento, de acordo com a sua evolução, tá joia? E aqui o mesmo raciocínio serve para a analista tributária informática, né? No último concurso teve vaga para geral e para informática. A diferença aqui é que entra a informática, certo? A diferença aqui basicamente é essa. Enquanto lá no tributário a gente tinha legislação, aduaneira e tal, aqui a gente entra com essa parte de informática. Tá joia? Então, aqui é importante entender qual que é o fundamental aqui nesse sentido. É você entender o seguinte, como eu falei para vocês, dependendo do seu tipo, você pode fazer essa adequação. Depois eu vou fazer mais algumas orientações específicas, né? Então, ok, aqui a gente tem os planos de estudos nos 2 casos, tanto para a informática, e aqui informática estratégico também, a mesma ideia, se a gente for pegar lá. E aqui, o que acontece? Eu estou falando dos grandes tópicos. Quando você vai pegar a informática, você vai notar que dentro desses tópicos também existem vários subtópicos. E aí você sempre tem que pensar o seguinte: como que eu posso ter o maior resultado no menor tempo possível? Quais são as matérias que são mais prováveis? É importante ter esse olhar, entendeu? É importante ter esse olhar estratégico. Eu costumo dar muita essa orientação e passar também essas orientações para os meus mentorados, para os alunos dos cursos, porque assim, o que acontece? Muitas vezes a gente, na ânsia de estudar, a gente acaba estudando matérias que são menos prioritárias, tópicos da matéria menos prioritários do que aqueles que são mais prioritários. Joia? Então é importante ter esse olhar também, tanto do ponto de vista
das matérias que têm maior pontuação, como do ponto de vista, dentro dessa matéria, aqueles pontos, aqueles tópicos que são mais quentes, vamos dizer assim. É importante ter esse olhar, ter essa análise. Tá joia? Então, aqui a gente fecha esses dois, a mesma ideia também, né? 3 horas por dia, 7 dias por semana. Qual que é o objetivo, família, aqui? Que com o passar do tempo, você não só inclua todas as matérias, mas também aumente o tempo, aumente os dias de estudo. Entendeu? É estudar para o concurso, assim, eu sempre fiz dessa forma, eu sempre estudei para cada concurso como se fosse o último. Depois que eu entreguei a prova, pronto, esqueci daquele concurso e estudava o próximo. Mas naquele concurso, naquele momento, é como se fosse o último. É dar o melhor para esperar o melhor resultado possível. Porque não adianta a gente esperar o melhor resultado possível e dar o nosso pior. Ou não entrar 100%. Tem que entrar 100% mesmo. Entendeu? Para que você consiga ter um resultado melhor. Tá joia? Então, aqui a gente fecha essa parte de analista tributário. Tanto do ponto de vista geral como estratégico. E vamos para auditor agora, né? O de auditor. Auditor, a mesma ideia. Eu peguei ali, fiz a divisão. Certo? Fiz aquela divisão baseada nos pontos, essa ponderada, e trouxe para cá. É a mesma estratégia, certo? Eu tenho aqui todas as matérias divididas ao longo do tempo, tá joia? E aqui o que você vai fazer, né? A sua rotina? Você vai pegar esse plano de estudo aqui e falar assim, poxa, Jefferson, eu acredito que português, cara, eu acho que tá bom já para mim. Português eu vou colocar um dia só. Né? A auditoria, não, a auditoria precisa um pouco mais. Né? E assim, você vai fazendo um ajuste. O importante entender o seguinte, você não pode tirar, você não pode deixar, eu indico assim, que você simplesmente deixa a matéria de lado pelas questões dos mínimos, você precisa estar resolvendo questões dessa matéria, você precisa estar estudando essa matéria, para que você não corra o risco de, poxa, gabaritar uma matéria, sei lá, por exemplo, você vai lá e gabarita administração geral pública, constitucional, mas gera administrativo, por exemplo. Não adianta. Então, esse equilíbrio é importante, principalmente no momento da hora da prova. É que é a mesma ideia. A gente tem esse tudo que é um momento pós-edital, para você que já estuda, que já tem algumas matérias que você já tem um certo domínio, e um mais estratégico, que basicamente é aquela mesma ideia. As matérias, poucas matérias que vão me dar a maior pontuação na hora da prova. Mas lembre-se, essa estratégia pré-edital, para que você consiga avançar nessas matérias e para dar uma priorizada para você pegar esse ritmo de estudo. Lembra que eu falei, no momento pós-edital, essa estratégia não é tão indicada. Entenda, são estratégias diferentes. Esse é o diferencial quando você tem uma mentoria, quando você tem alguém que tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de bagagem. Porque você consegue intercambiar essas estratégias para o momento adequado. Porque geralmente, muitas vezes, o que eu fiz? O que eu fazia muito ao longo da minha carreira? Eu simplesmente chegava lá e colocava tudo e vamos embora. Certo? Vamos embora. Mesmo no momento pré-edital, mesmo no momento pós-edital. Cansei de fazer isso. Eu simplesmente ia lá e colocava no edital. Não tinha essa estratégia, não tinha esse olhar estratégico para ver essa evolução. Então, esse olhar ele é muito importante para que você possa ter uma noção melhor, para que você possa ter uma evolução melhor. Tá joia? Então, auditor estratégico. Com isso, a gente fecha esses dois casos. Então, aqui, ficando bem claro, né? Então, a gente tem aqui, resumindo, né? Casos práticos. Então, vamos supor que você está começando do zero, né? Vamos pegar aqui o João. O João está começando do zero. Certo? Então, o que é importante que o João tenha em mente? Primeiro, ele comece pelas matérias com maior pontuação. Certo? Que é aquele que a gente colocou. Que é aquele planejamento estratégico. Isso no momento pré-edital. E que ao longo do tempo ele progressivamente aumente as matérias, coloque mais matérias, certo? E mais tempo. Claro, tempo a gente tem um limite, né? Mas assim, à medida do possível, você coloque mais tempo na sua rotina também. Poxa, eu consigo estudar um pouco mais de horas, porque assim, o que acontece? Quanto mais você estuda, mais tempo. Quanto mais você estuda, mais musculatura você vai conquistando, certo? Por mais tempo você começa a conseguir estudar. Porque o que acontece? Quando você está aprendendo todas as matérias do zero, o nosso cérebro, ele ia ter uma ideia de aprendizagem. O nosso cérebro ele aprende por meio de associação.
Então, quando você está aprendendo algo do absoluto zero, o esforço é muito maior. Você está criando as primeiras conexões. Você precisa criar, muitas vezes, analogias que você não tinha noção. Vou colocar aqui do zero absoluto, para ficar mais claro. Vamos passar do zero absoluto. Entendeu? Então, aqui, é importante entender isso. Entender que no começo vai ser um esforço maior, só que depois desse esforço ele tende a se diminuir. Algumas matérias vão ser mais fáceis, outras vai ser mais esforço, e assim você vai conseguindo cada vez mais ficar por mais tempo. Né? É muito mais difícil você aprender a teoria do zero do que você revisar algo que você estudou, por exemplo, se você está fazendo a revisão adequada. Porque muita gente perde muito tempo na revisão por fazer a revisão de jeito errado. Mas quando você faz a revisão de maneira adequada, a revisão tende a ser rápida, tende a ser um processo rápido. Então, é importante que progressivamente você coloque mais matérias e mais tempo. Até que, em algum determinado momento, você tenha todas as matérias. Lembrando, todas as matérias por quê? Por conta dos mínimos. Isso pode variar? Pode. Se o futuro edital cobrar os mínimos de uma maneira diferente, você pode pensar em estratégia diferente. Né? Mas aqui, como orientação geral, para quem está começando do zero, né? O João, que está começando do zero, é esse. Agora, vamos pegar aqui o caso. Vou pegar o caso da Maria. Maria, ela já estuda. Certo? Ela já estuda. Então, Maria, o que é importante você fazer? Seguinte, você pegar, primeiro, você tem que entender daquilo que você já estuda, daquilo que você já sabe, quanto você já sabe disso, qual o seu nível de acerto, entendeu? Então, o seu primeiro objetivo é entender qual o seu nível, certo? De aprendizagem, vamos dizer assim, o seu nível de domínio das matérias que você já estuda. Né? Ah, eu não sei nada. Pode ser, geralmente são 4, né? Não sei nada. Não, eu tenho uma vaga noção. Por exemplo, sei lá, contabilidade geral, eu nunca vi na minha vida, eu não sei nada, estou saindo do absoluto zero. Então, absoluto zero, não tem o que fazer. Tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo para a gente poder, para ficar mais claro. Então, vamos pegar aqui, vamos supor que a Maria esteja estudando para analista informático. Tá? Tributário informático. Então, aqui, vamos pegar aqui as matérias. Informática, legislação tributária aduaneira, eu não sei nada. Então, não sei nada. Agora, já português eu tenho uma vaga noção. Eu vi português na escola, tá? Tenho uma vaga noção. O que você vai fazer para esses casos que você tem uma vaga noção? Você vai fazer questões. Só que você saiba o seguinte, tá, dessa matéria que eu tenho uma vaga noção, certo? Qual que é o meu domínio dela? Superficial, certo? Ou profundo, tem um domínio profundo daquelas matérias. Aqui, o maior que faz a diferença de um para o outro é a taxa de acerto. Se você faz o mínimo, por exemplo, você faz 50%, você tem um domínio superficial daquela matéria. Aí é uma matéria, e se você faz mais do que isso, 60%, 70%, 80%, você tem um domínio profundo daquela matéria. Por que essa noção aqui é importante? Porque baseado nisso aqui, que você vai fazer essa distribuição. Além daquilo que eu fiz, você vai ponderar baseado nesse nível de domínio. Então, para quem já estuda, no caso, já estuda, é isso. Mesma coisa também, vamos supor, pegar alguém que já tenha sido aprovado em concurso, também é o mesmo raciocínio. Então, aqui a gente tem basicamente esses dois casos práticos aqui para vocês entenderem melhor. Tá joia? E para vocês que entenderam que já tem um plano de estudo, tem aqui o primeiro item do nosso checklist aqui, certo? Qual que é o próximo passo? O que a gente tem que fazer agora? Né? O próximo passo para vocês, bom, ideal nesse momento, é você ter uma mentoria. Certo? Por quê? Por que eu falo da questão da mentoria? Porque você vai resolver muitas coisas de maneira muito mais rápida. Então, a tendência é que quando você vai começar do zero aqui, você vai falar o seguinte, tá, mas como que eu vou estudar essa matéria? Como que eu vou revisar essa matéria? Qual o jeito melhor de eu aprender uma matéria do zero? Um PDF que eu vou ler. Estou tendo dificuldade de absorção. Estou tendo dificuldade de achar as palavras-chave. Estou tendo dificuldade de poder entender isso. Entendeu? Então, assim, estou dando exemplos aqui, mas podem ter outras dificuldades que você tem na sua rotina. A vantagem da mentoria é te apontar um caminho para resolver esses problemas, certo? E a mentoria, que é a mentoria que a gente está com inscrições abertas, e até sexta-feira ainda tem uma condição especial de pagamento,
ela basicamente é justamente para isso, para pessoas que estão começando do zero, absoluto, quero começar do zero da melhor forma possível. Poxa, eu vou lá e entro na mentoria, porque eu já vou ter um mapa. Eu tenho um mapa para minha aprovação, eu sei o que eu tenho que fazer, como fazer, quando fazer. Eu sento à mesa de estudo com 100% de certeza do que eu tenho que fazer. Pronto. Mais rápido. Da mesma forma, para quem já estuda, mas não tem certeza. A mesma ideia, você vai ter mais segurança. Porque, assim, o que mais desgasta, muitas vezes, quando você está estudando, é você saber se você não está fazendo certo. Você fica com cara de certeza. Será que eu estou fazendo do jeito certo? Será que é isso mesmo? Será que eu estou no melhor caminho? Será que eu não poderia estar fazendo de outra maneira? Para pensar, quanto tempo você perde pensando nisso, nesses pensamentos? Né? Então, para você resolver esse problema, a mentoria resolve esse problema também. E para as pessoas que já foram aprovadas no concurso. Vamos supor que você já foi aprovado no concurso, mas quer ir para um próximo nível. O que você já esteja estudando. Você fala, Jefferson, ó, vou ser bem sincero com você, Jefferson. Eu acredito na forma que eu estudo. Vou ser bem honesto. Mas, assim, por algum motivo, o tempo está passando e eu não estou conseguindo ser aprovado. Eu estudo, pago inscrição, passo prova, mas não consigo ser aprovado. Então, com esse objetivo também, porque a gente vai fazer um olhar de lupa na sua preparação para entender quais são os pontos que você está errando. E, família, às vezes, muitas vezes, é o óbvio que a gente não enxerga quando está estudando. Porque a gente pensa assim que a mentoria, no final das contas, é isso. Assim, eu te trago uma coleção de informações, uma coleção de experiências ao longo desse tempo, certo? E faço essa comparação. Falo, ó, nesse mapa aqui, nesse checklist que a gente tem, ó, isso aqui você está fazendo, isso aqui não está, eu tenho que fazer. Entendeu? Então, basicamente, o que é essa mentoria? Como que a gente faz esse mapa? Ele é baseado em 4 tópicos. A gente tem, o primeiro tópico, que é crenças. Lembra que eu falei da ambição? É um ponto desse. São as crenças. É importante a gente entender nossos pensamentos, entendeu? Entender como funciona a mente de uma prova. E aí tem uma ideia de um filósofo grego chamado Teócrito, que é muito interessante, que ele fala o seguinte, que nossos pensamentos vão governar as nossas palavras. As nossas palavras vão impactar os nossos atos. E os nossos atos vão formar os nossos hábitos. E, por fim, os nossos hábitos vão formar o nosso caráter, aquilo que a gente é. E o nosso caráter define o nosso destino. Então, quando a gente pensa aqui nesse encadeamento, né, licença poética, que não é necessariamente literalmente o que eu acabei de falar aqui, mas assim, essa ideia de pensamentos, palavras, atos, é importante entender o seguinte, a gente muitas vezes foca aqui no hábito, certo? Que a gente tem que estudar, de como estudar, mas não cuida dos pensamentos, as coisas que antecedem. Muitas vezes, são esses pensamentos que a gente tem, pensamentos involuntários, pensamentos ruins, que trazem uma falta de confiança, que trazem um desgaste, que às vezes não conseguem fazer você ter um rendimento maior. Então, entender esse objetivo desse tópico é justamente isso, entender como funciona a mente do aprovado. Depois a gente passa para a parte de foco, que é que usa a ideia do triplo foco, inclusive a gente fez a sessão de mentoria falando um pouco sobre o triplo foco. Basicamente, a ideia é você ter mais resultados em menos tempo. Como que a gente faz isso? Uma das coisas a gente define é a definição da sua direção de longo prazo. Mas às vezes você está perdido. Você fala, Jefferson, qual concurso que eu vou fazer? Nesse caso aqui a gente tem o concurso da Receita Federal, a gente tem uma coisa muito clara. Mas vamos supor que em algum momento da sua caminhada, você queira redefinir a sua direção, você queira redefinir o seu caminho. Essa é a direção. Entendeu? Então aqui eu monto o que eu chamo de um plano de carreira baseado em aprovações. E muitas vezes essa é uma das estratégias. Foi o que eu fiz, por exemplo. Eu passei no carreirão do executivo, depois passei no cargo intermediário, depois cheguei no alto nível. Tá pegando aqui o infográfico para ficar mais claro. Então, eu comecei lá no carreirão, né? Que é aqui 5.000 hoje, atualmente, que é o carreirão do Executivo Federal. Aí eu comecei estudando, depois eu passei por um cargo, não é o analista judiciário, eu já fui aprovado na analista judiciário, mas foi analista em tecnologia da informação, que é um valor similar, salário de 2 dígitos, mais ou menos. E, por fim, eu passei no ciclo de gestão, para esse aqui. Então, é importante entender como que a gente pode fazer esse plano. Entendeu? Como você pode ter uma visão de longo prazo mais clara. Como você não fica refém das circunstâncias, refém do noticiário. Eu vejo muito problema aqui. Eu vejo muitos concurseiros, muitas vezes, refém. Falam que vai sair tal concurso, às vezes o concurso não sai, leva muito tempo. O caso clássico é o caso do INSS, né? Que faz um tempo que esse concurso tá e não sai. Então, é importante ter essa visão de longo prazo para que você possa ter as matérias que você estuda como um patrimônio seu. O que isso significa na prática? Você estuda a matéria uma vez e usa para vários concursos. Mas para isso a gente precisa ter uma direção clara de longo prazo.
Entendeu? Que é justamente esse plano, que é a ideia de você ter essa direção clara. Depois a gente entra no método REC, que é a Rotina de Estudos Contextual. Então, que basicamente a ideia é você ver qual que é a melhor técnica para o seu nível de aprendizagem e o seu momento de aprovação. Então, aqui você vai ter um mapa. Fala assim, tal técnica de leitura é mais importante em tal momento. Qual momento? Esse momento aqui. Tá? Questões. Como que eu uso questões? Pré-edital, pós-edital. Então, você vai ter um mapa. Basicamente, é essa a ideia. Tá? Você vai ter um mapa para entender. Não só saber, né, entender a técnica, saber como funciona a técnica, mas, acima de tudo, como colocá-la em prática dentro da sua rotina. Porque, às vezes, a gente vê a técnica muito fora de contexto. Né? E, às vezes, não é. Às vezes, é muito complicado, enfim. Porque a ideia é que você tenha dentro da sua rotina. Por fim, você tem um plano pessoal de aceleração. Basicamente, o plano pessoal de aceleração é o seu plano de estudos personalizado, que a gente apresentou um primeiro passo, mas a ideia é que a gente faça esse plano de acordo com a sua realidade, a gente faz um diagnóstico prévio para entender como é que é a sua rotina, de acordo com a sua rotina, quantas horas você tem por dia, quais matérias, qual nível seu de domínio de determinadas matérias, a gente monta um plano de estudo personalizado. Além disso, a gente tem um diário de estudos, certo? E as metas de esforço e desempenho, para que a gente possa saber se você está no caminho certo ou não. De posse desse plano pessoal de aceleração, a gente entra num quarto passo, que é o acompanhamento. Tá já? Então, como que é feito? Então, esses 4 tópicos aqui são em 3 passos, né? Para entender como que vai ser o desenrolar. Primeiro, são 4 pontos plus um a cada semana. Então, cada um desses tópicos aqui na semana. Segundo, então a gente vai começa lá com crenças, foco, método REC, chega no plano pessoal de aceleração e pronto, a gente tem o plano pessoal de aceleração. Então, acaba o primeiro passo. A gente entra no segundo passo, que é o acompanhamento personalizado justamente desse conjunto de métricas aqui. Tá joia? A gente pega esse conjunto de métricas. E você tem acesso diário ao WhatsApp, você pode tirar dúvidas, se você quiser. Inclusive, vou até colocar aqui o WhatsApp da equipe também, para que vocês possam entrar em contato e saber mais informações da mentoria. Eu vou deixar ele aqui já. Vou ter aqui o link, para que vocês tenham o acesso. Então, você vai ter acesso a um WhatsApp diário para poder tirar dúvidas, e aí você pode receber essa dúvida tanto por escrito, por meio do áudio, até um vídeo, dependendo da especificidade da sua dúvida. Porque muitas vezes, é como eu falo, às vezes a pessoa entende, a pessoa sabe, mas na hora de colocar em prática ela tem dificuldade. E 4 pontos de controle semanais, para saber se você realmente está no caminho ou não, te dar um feedback. Falar, você precisa resolver isso, entendeu? Entrar e falar, Jorge, é esse ponto aqui que você precisa resolver, porque você está sofrendo nisso. Então, você vai falar assim, Jefferson, eu não estou conseguindo colocar a revisão em prática, como que eu faço? A gente vai buscando estratégias, entendeu? E, por fim, terceiro, é o acesso ao método de estudo revolucionário. Então, além de a gente ter esse acompanhamento, você ter as gravações, esses encontros e tudo, a gente tem um método de estudo revolucionário, que é um método com mais de 50 aulas e gera 40 horas de conteúdo. Right? E aqui, exclusivamente, foi estranho, né? Exclusivamente para essa turma, eu tenho vamos dizer, um bônus a mais, que é o seguinte. Geralmente, quando eu abro turma, né, para mentoria, eu abro por 2 anos, mas nesse caso específico, vai ser até sua aprovação. Então, para a galera que está estudando para Receita, vai ser até a sua aprovação. Ou na Receita, certo? Ou em outro concurso, enfim, até a sua aprovação, você vai ter acesso ao método de estudo revolucionário. Tá joia? E a lição, como falei para vocês, mais de 50 aulas, mais de 40 horas de conteúdo, baseado em 7 pilares. Tá? Lá você vai ter o DNA da aprovação. Aqui são aulas gravadas, tá, família? Basicamente é isso. São aulas gravadas que a gente tem aqui desde a DNA da aprovação, planos de estudos estratégicos, hábito de estudos do zero até rotina de estudos perfeito, leitura escrita para concursos, método de revisão perfeita, estratégia técnica de estudos avançados. Isso aqui é um suporte para a nossa mentoria. Porque o que acontece? Na hora da mentoria, é um objetivo prático, orientação direta e objetiva. Então, na hora da mentoria, muitas coisas eu vou explicar na hora da mentoria, mas a ideia é que eu preciso de um pouco mais, tem a gravação lá para você poder sentar com mais calma e ver. Para que a mentoria seja mais rápida, seja mais ágil, porque a mentoria em grupo, são poucas pessoas, mas a ideia é que a gente tenha uma agilidade maior e tenha justamente esse objetivo de ter orientação. Aí você deve estar falando, Jefferson, tá, mas qual é o valor disso tudo que você está me falando aí? Como é que é? Certo? Como que a gente faz para ver esse próximo passo? Primeiro, precisa entender o seguinte. Geralmente, a minha mentoria individual, por sessão hoje, eu cobro R$600. Uma sessão é basicamente isso que a gente teve aqui hoje, mas é claro, individual.
certo? E você pode perguntar o que você quiser de acordo com a sua realidade. Então, se a gente fosse pegar ali as 4 sessões, já daria R$ 2.400, certo? Só as 4 sessões, entendeu? Sem nada disso que a gente tem aqui, sem um plano, sem um método, só a sessão, entendeu? Mas nesse caso aqui específico, está saindo por 997. Então, você vai ter as 4 sessões, mais gravação, mais um plano pessoal de aceleração, que não é só o plano de estudos, a gente também tem metas de desempenho e esforço por 997. E o mais interessante ainda, que até sexta-feira, a gente vai fazer esse 997 em 10 vezes sem juros, certo? 10 vezes sem juros. Então, até no final dessa semana, você pode entrar para a próxima turma, inclusive na próxima quarta-feira já começa essa turma, então você entrando agora, pagando a sua inscrição, na próxima quarta-feira a gente já tem a primeira sessão de mentoria, entendeu? Já começando, você já vai receber, vai fazer um diagnóstico, já vai receber, com base nesse diagnóstico, a gente já começa a sua primeira sessão de mentoria e começa esses 4 encontros aqui, entendeu? Então, a gente basicamente vai ter, ao longo desse mês agora, até o final desse mês, os 4 encontros, depois começa a contar os seus 30 dias, que são os 30 dias de acompanhamento personalizado. Acho que aqui coloquei, não coloquei? Tem 30 dias de acompanhamento personalizado. 30 dias de acompanhamento personalizado. Já que aí você tem acesso diário, 4 pontos de controle, 1 por semana, é isso. Tá joia? Então é isso, amigos. Se você tiver alguma dúvida sobre a mentoria Estudo Revolucionário, tá aí o link para vocês. Tem aqui a página, na página também do Estudo Revolucionário, a gente tem logo embaixo, já vai ter lá o link também, para você poder fazer, poder entrar em contato. De novo, eu coloquei, você poder enviar uma mensagem, conversar com a equipe, para tirar dúvidas, enfim, conversar mais sobre isso. Foi um prazer ter mais essa sessão de mentoria com vocês. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês, tá joia? Um abraço e tchau. Espero vocês na próxima semana, hein? Tchau!